O valor do dólar em relação ao real, ou do real em relação ao dólar, anda oscilando nos últimos tempos e nos últimos dias andou caindo até que bastante. Mas a gente não vai falar hoje sobre quais as causas dessa oscilação para baixo, mas sim como a gente pode medir, tentar medir qual seria a cotação ideal para o dólar em relação ao real. É sobre isso que iremos falar hoje no Economês em Bom Português. O valor do dólar em relação ao real teve uma forte redução nas últimas semanas, mudando a direção, ou seja, o valor do dólar começou a cair comparado ao nosso real, principalmente após o início dos conflitos entre Rússia e Ucrânia. E não vamos ver aqui o que tem levado a essa recuperação do real, que foi a moeda que mais se valorizou nesse ano, entre as 38 acompanhadas pelo FMI. Todas aquelas que interessam, obviamente, que são as moedas dos países que fazem o PIB global quase inteiro. Não é esse o nosso foco. Vamos falar sobre qual seria o valor ideal, supostamente, para a nossa moeda perante a moeda americana. A pergunta sobre qual seria a taxa de câmbio, o valor de uma moeda em relação a outra ideal, faz parte daquele rol de perguntas meio que sem uma resposta única ou precisa, como qual a origem do universo, a existência ou não de Deus, e eu acredito em Deus, e qual a taxa de câmbio ideal. Essas perguntas aí meio que não têm uma explicação, são fonte de debates acalorados em mesas de bar ou em mesas de conversa que não sejam etílicas, enfim, são perguntas meio que sem resposta. A ciência econômica tenta buscar formas de responder a essa questão sobre qual seria o valor ideal de uma moeda em relação a outra. E geralmente aqui estamos falando do valor do dólar em relação ao real, porque poderíamos estar falando da relação do real com qualquer outra moeda. Pensando nisso, lá em 1986, a revista The Economist criou e publicou de forma espontânea o Big Mac Index, ou o índice Big Mac, que se utiliza da comparação dos preços do Big Mac, sim, ele mesmo, aquele famoso sanduíche do McDonald's, para abordar as diferenças de poder de compra entre países. Essa comparação é feita com vários países que a revista The Economist estuda, sendo o Brasil um desses. O índice Big Mac, o Big Mac Index, se propõe a analisar quanto apreciada, valorizada, ou depreciada, desvalorizada, se encontra a moeda de um país em análise em comparação à moeda norte-americana. No caso, o dólar, obviamente, utilizando a taxa de câmbio daquele período, A justificativa para isso é fazer com que fique mais fácil o entendimento sobre as mudanças nas taxas cambiais que, por sua vez, indicam se a moeda local, no caso a do Brasil, valorizou ou não frente ao dólar. Este índice serve como indicativo simples da PPC. PPC, cujo significado tem nada a ver com partido político ou facção criminosa, mas sim com a paridade dos poderes de compra, PPC. No caso, usando como referência o hambúrguer da McDonald's. Como a cadeia de fast food está presente em grande parte do mundo, cerca de 120 países, essa comparação dos preços se torna possível, considerando os custos para oferecer o sanduíche, o hambúrguer, e o seu preço de venda, já que o produto é homogêneo, ele é feito com os mesmos ingredientes e da mesma maneira em todos os países em que é comercializado. Sendo assim, o preço de compra deveria ser o mesmo, certo? No entanto, isso só ocorrerá se houver plena paridade, ou seja, igual poder de compra do real em relação ao dólar. Perceber essa variação no preço de um Big Mac leva, portanto, à conclusão se um país, ou se o país em questão, tem uma moeda mais forte ou mais fraca frente ao dólar do que deveria. Consequentemente, isso atesta como anda o valor dos ativos locais daquele país
valorizados ou desvalorizados e serve como balizador para os investidores, mostrando se existem boas oportunidades de compra, que é o que os investidores procuram. O cálculo para se chegar ao índice é bem simples. É só dividir o preço do Big Mac em reais, aqui do Brasil, pelo preço do Big Mac em dólar lá dos Estados Unidos, multiplicado pela taxa de câmbio, o valor do real em relação ao dólar, que é divulgada todo dia, diminuindo o número 1 no final. É um cálculo financeiro ali, mas ele é bem simples na sua essência. O resultado dessa continha, né, vai ser uma taxa que mostra se a moeda, o dólar, no caso, está valendo mais ou menos do que devia. A fórmula está aí na tela, dá uma olhadinha ali, ó, né? O preço do Big Mac brasileiro em reais, dividido pelo preço do Big Mac em dólar, multiplicado pela taxa de câmbio ali no divisor, aí tira 1 no final, que você vai ter ali o percentual, qual é o percentual de variação, se é positivo, se é negativo, se está valorizado, se está desvalorizado. Agora fazendo contas aqui. Se utilizarmos como valor para o lanche no Brasil, R$ 22,90, que é o valor que ele está, mais ou menos nesse valor ali, mas é o valor dele, basicamente R$ 22,90. E nos Estados Unidos, um Big Mac custando $5,81, ou seja, um Big Mac custando no Brasil R$ 22,90, um Big Mac custando nos Estados Unidos $5,81, que são os seus valores atuais, né? Considerando um dólar valendo R$ 4,75, mais ou menos a cotação de sexta passada, 25 de março, temos como resultado, aplicando aquela formulazinha que mostramos, que o real está subvalorizado em 17,02%. Ele está valendo menos, ou seja, a sua cotação, valor em dólar, deveria ser menor em 17,02%, o que dá, pelas contas, a indicação de que hoje $1 no Brasil, considerando aí o nosso Big Mac Index, deveria estar custando R$ 3,94. Ou seja, essa paridade preço e consumo, considerando que é o mesmo sanduíche feito com os mesmos ingredientes, da mesma forma, comparando o preço em reais e o preço em dólar, mostra que o dólar no Brasil, que fechou em 4,75 na sexta, né, e tem as suas oscilações diárias, deveria estar na casa de 3,94. Então, algo está fazendo com que ele esteja desvalorizado, ou seja, valendo menos do que devia. Aí são outros fatores que têm levado a isso. Aí vamos botar política, a situação de uma guerra internacional, a situação interna de insegurança jurídica, etc., que não é o foco hoje aqui. Nós estamos entrando numa medição técnica para tentar responder uma daquelas questões, né, que são tratadas como questões que não têm resposta. Então, pelas contas, considerando o Big Mac Index, o dólar deveria estar na casa de 3,94. Hoje ele está batendo aí 4,75 na sexta e está oscilando. Vamos ver como é que fica o fechamento no durante a semana, né, ele vai caminhar. Nesse patamar, então, 3,94, o produto estaria sendo vendido ao mesmo valor nos Estados Unidos ou no Brasil. Então, teoricamente, tentando responder de novo aquela pergunta, que sempre causa discussão tão acalorada, esse deveria ser o câmbio ideal para o momento, R$ 3,94 por dólar, utilizando o conceito da paridade preço-consumo e como referência o preço do nosso glorioso Big Mac. Mais uma vez, obrigado por nos assistir e continue acompanhando os nossos conteúdos semanais. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, clique no sinal de positivo se você gostou, siga-nos e curta se você gostou também nossas páginas no Instagram, Facebook, LinkedIn, Spotify. Sua audiência nos honra e sua participação é muito importante e nos ajuda a continuar produzindo o programa. Se gostou, não esqueça de curtir, ok? Um grande abraço e até o próximo Economês em Bom Português.